que eu devo dizer para os irmãos, né? Nunca deixe isso aqui fechar as portas. Permaneça, seja isso. Falar, tem 10 pessoas, não importa. Deus não trabalha em quantidade, Deus trabalha em qualidade, né? Ele escolhe os seus, Ele capacita os seus, né? Para que eles sigam em frente, leve essa mensagem, né? Eu estou ali em Jacareí com os irmãos ali da região, São José dos Campos. Nós, não sei se aqui alguns conheceram o pastor Carlinho, né? Foi um grande amigo do pastor Hermínio. E quando Jesus recolheu o pastor Carlino, a igreja me escolheu para estar ali como pastor. Já são 7 anos que passaram, né? Tivemos muitas lutas, muitas provas, mas Deus nos deu graça. E estamos caminhando, né? E estamos confiando na graça e na misericórdia dele, né? Aqui eu vejo o pastor ancião, o pastor Hermínio, já com uma idade avançada, né? Nos convidou para estar aqui ajudando. Eu me propus a estar aqui pelo menos uma vez por mês, estar fazendo culto com os irmãos, quando os irmãos desejarem, aqueles que podem, né, receber, estar participando da ceia, né, porque a ceia é uma coisa que o apóstolo Paulo disse que nós devemos examinar nós mesmos, né, para que não venhamos a tomar condenação, né. Aqueles que estão com a vida correta com Cristo, que têm vencido o mundo, eles têm direito a tomar a ceia do Senhor, né? E se os irmãos desejarem, a gente vem trazer a ceia aqui também para os irmãos, né? Eu não sei se o irmão deseja falar uma palavrinha aqui para o senhor. Tá bom, irmão? Muito obrigado, viu? O irmão pode ter certeza que eu estava conversando com o irmão Daniel, ele aqui é testemunha nossa, que onde nós passamos até hoje, nós não vemos nenhuma reclamação que nós fizemos algum dano para alguém. Porque o cristão, onde ele não vai para trazer dano para ninguém. Ou ele é uma ajuda para os outros, ou ele não vai, né? E eu creio que, graças a Deus, desde o tempo do pastor Carlino, Deus tem dado essa graça para nós, de onde nós passa, nós deixar boa recordação, né? Então eu espero que vocês não tenham boa recordação de mim, mas tenha do Senhor Jesus Cristo aqui essa noite, que é o único Salvador nosso, é o único que pode solucionar nossos problemas, né? Eu não sou pregador, não sou igual o irmão Hermínio, né, o pastor Carlino. Eu gosto muito de ler a mensagem do profeta, porque a mensagem, eu creio que é o que traz vida para as pessoas. O profeta diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem do dia. A fé da hora é a mensagem do dia, né? Deus enviou 7 mensageiros para nós. E hoje nós estamos aqui na última dispensação, a dispensação do 7º anjo. A fé da hora é a fé que vem através do 7º anjo. Amém. É Jesus Cristo através do mensageiro. O profeta diz, há muitas fés no mundo. Um tem uma fé católica, outra batista, outra presbiteriana. Até dentro da mensagem, um tem fé disso, outro tem fé disso. Mas existe uma só fé verdadeira. Essa é a fé de Jesus Cristo. Foi Tiago que disse, não tenhais a fé de Jesus Cristo em acepção de pessoas. A minha fé não serve para nada. A sua não serve para nada. Mas se você tiver a fé dele no seu coração, então você pode todas as coisas. Porque já não é mais a sua fé, é a fé dele operando através de você. E o profeta diz que quando a fé dele está através de você, ela domina você. E você já não tem mais vontade própria. A sua vontade é fazer a vontade dele, né? Então eu gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé. Nós vamos abrir as escrituras, em 2 escrituras. Primeiramente em Provérbios, no capítulo 18, nós vamos ler somente o verso 10. E depois nós vamos ler Isaías 32, versículo 1 e 2. Provérbios 18, versículo 10. Os irmãos podem achar com calma. Amém? Provérbios 18, verso 10 diz assim: Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Também Isaías capítulo 32, versículo 1 e versículo 2. Isaías 32, versículo 1 e 2. Eis que reinará um rei com justiça,
e os príncipes governarão com justiça. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como um ribeiro de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Fechamos nossos olhos. Querido Senhor Jesus Cristo, autor da vida eterna, doador de todo bom dom, nosso mensageiro, quando ele ia a algum lugar, ele dizia: eu não venho em nome de ninguém, não venho em nome de nenhuma denominação, eu venho no nome do Senhor Jesus Cristo, porque quem nos sustenta é o Senhor Jesus Cristo, e nós estamos aqui no teu santo e bendito nome. E tu prometeu, Senhor Jesus, na tua palavra, que onde tivesse 2 ou mais pessoas reunidas, tu estarias ali no meio deles. Ó Pai Santo, nós pedimos, ó Pai, já podemos sentir a tua presença. Que tu abençoe essas palavras que vão ser faladas, vão ser ditas aqui, que veio através do teu anjo, e que possa ela encontrar um lugar em nosso coração, Pai. E que nós possamos achar esse lugar de refúgio para nos escapar dessas tormentas que existem no mundo hoje. Tenha misericórdia de nós, Pai. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Podem sentar. Está comigo, né? Aqui eu esqueci de apresentar minha esposa, a irmã Regiane, a irmã Helene, minha sogra, a irmã Henrique, que esteve aqui, é meu sogro, e o irmão Moisés, né? Que são nossos diáconos ali também, e o irmão Daniel, que é o nosso líder de cântico, e um grande companheiro nosso na jornada, né? Então, graças a Deus. Então, meus irmãos, gostaria de falar uma mensagem, de ler uma mensagem para os irmãos, que o profeta pregou, tem como título: Deixando escapar a pressão. Nós estamos vivendo num tempo de pressão, né? Você sai na rua, você vê a pressão do trânsito. Você vai para os lares, você vê a pressão nos lares. Você vê a pressão no trabalho. Você vê, o profeta chama essa era, na era de Laodiceia, o profeta chama essa era de uma era neurótica. É uma era onde não existe, nunca existiu tantas pessoas dementes, tantas pessoas depressivas. É por causa da pressão que Satanás exerce sobre as pessoas. E você precisa encontrar um lugar onde você possa deixar escapar essa pressão. Muitas pessoas, elas deixam escapar, indo para o bar, né? Chega em casa, tem uma pressão no lar, ele briga com a esposa, briga com o marido, então o marido corre para o bar, a esposa vai para outro lugar, né? Ou ficam brigando ali porque não acha esse lugar. Todos querem deixar escapar a pressão de alguma maneira. Então um acha que a melhor maneira é ir para o bar, outro acha que é ir para um outro lugar, e esquece de ler as Escrituras e ver aquilo que Deus prometeu. Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos darei descanso. Eu deixarei escapar a pressão, né? Esse é o lugar. Então você vai ler a mensagem do irmão Brana, você começa a ver, aos dias que nós estamos vivendo, você começa a ver que tudo que o profeta disse está materializado. Hoje nós vimos um levantamento do Papa americano, lá em 1954, na mensagem Atos do Espírito Santo, o profeta diz: espere até que aquele Papa americano se levante. Então, dará início ao concílio ecumênico para se levantar a marca da besta. E hoje, aqui em 2025, nós vemos a profecia do irmão Branco se cumprindo. Porque tudo que Deus falou através do seu servo, ele tem que se cumprir. Porque quando Deus fala através do mensageiro, não é o homem falando. O homem é só um canal que Deus está usando para que a sua palavra se manifeste, né? Então Deus enviou um profeta para dizer para nós que o mundo ia chegar nessa condição de hoje. E nós estamos vendo diante de nossos olhos. Essa era neurótica, essa era onde o povo não consegue ter paz, né? A não ser um verdadeiro cristão que tem Cristo, que ele sabe que quando o diabo vem com uma enfermidade, o diabo vem com um problema, ele vai clamar a Deus, porque sabe que ali está a solução dele. Ele não vai para outro lugar, e outro lugar só vai distanciar você de Deus, né? Distancia de quando os casais se rompem porque não acha esse lugar de refúgio, esse lugar onde você tem que sentar e conversar com a palavra de Deus, conversar com Jesus Cristo.
para que as coisas se resolvam. Amém. Né? E muitas vezes nós tomamos atitudes em fração de segundo que depois nunca mais tem conserto. Você nunca deve agir sob impulso, sob pressão. Você deve procurar um lugar para você pedir: Senhor, o que eu faço nessa condição? O que devo fazer eu? O que diz a tua palavra? O que diz o teu profeta? Então vamos ler aqui o que o profeta diz para nós. Agora o texto que quero usar é deixando escapar a pressão. Esse é um texto estranho. Deixando escapar a pressão. Escolhi isso porque antes de vir a uma reunião sempre trato de orar e trato de buscar ao Senhor, não porque vou parar ante alguma congregação, seja pequena ou seja grande, seja de 1 milhão ou de um. Me paro ali não para ser visto ou para ser ouvido, senão para fazer algo para glorificar meu Senhor. Portanto, é vendo a necessidade do povo. O povo, se eles soubessem, né, se tem um dia que o povo tem necessidade de Deus, é nesse dia que nós estamos vivendo. O problema é que às vezes o povo não se dá conta que tem necessidade de Deus. Pessoas começam a achar que elas podem fazer algo por si próprias. E quando ela começa a achar que ela pode fazer algo por si própria, ela entra em problema. Eu não viria aqui para que me ouçam, pois não há muito o que ouvir em mim. Tenho uma voz feia, não sou um homem educado, e nunca sigo meu texto e pulo de Gênesis ao Apocalipse, e não sou um orador eloquente. Porém sim amo ao Senhor. Amém. E eu não posso amar a Cristo até que primeiro ame seu povo. Foi o que Jesus disse: se você não ama seu semelhante a quem você vê, como você pode amar a Deus a quem você não vê? Então antes de você dizer eu amo o Senhor, você olha: eu amo meu irmão. Tenho amor pelas pessoas. Se você tem amor pelo ser humano, pela alma, pelo seu semelhante, então você pode dizer eu amo meu Senhor. Portanto, se ama seu povo, então eu amo a Ele, e então quero ser como fez Ele, e quero fazer de meus objetivos os mesmos objetivos que Ele teve, que foi sempre procurar o bem e ajudar alguém. Amém. O profeta diz que vida eterna é você viver para os outros. Amém. Vida eterna não é você viver para si mesmo, porque Jesus ele nunca veio para viver para si mesmo, ele veio para viver para os outros. Então vida eterna é quando você morre para si mesmo e você vive primeiramente para Deus e depois para os outros. O profeta diz que são 3 coisas que você tem que fazer. Primeiramente você vive para Deus, depois para a sua família, e depois para si mesmo. Você está lá em terceiro lugar. Se vê uma pessoa egoísta querendo viver só para ela, saiba que ela, vamos dizer que ela não é um cristão, mas ela já está em processo de ser um cristão. E um verdadeiro cristão, ele não vive para si mesmo, ele só vive para os outros. Todavia há uma pressão hoje sobre as pessoas, e essa pressão não tem limite, nem fronteiras denominacionais, não tem fronteira de idade, e não faz acepção de pessoas. Afeta tanto ao jovem como ao velho, o bom e ao mal. Afeta a todos essa pressão. É uma pressão sobre os jovens, Vejo que tem alguns jovens aqui, Você vai na escola, é uma pressão. É uma pressão para que um jovem cristão ele deixe o caminho do Senhor. É uma pressão para que uma pessoa mais velha deixe o caminho do Senhor. E isso afeta todos. Não é somente para um, ela vem sobre todos. Estamos vivendo uma era neurótica, de tensão nervosa. Todos correm aqui e vão ali e não acham e não chegam a lugar nenhum. Quantas vezes nós que somos motoristas, quantas vezes nós estamos no trânsito, e vem uma pessoa buzinando atrás de você, e dando luz alta, e quer passar, e faz um monte de tranqueirice, aí você vai devagarinho, quando você chega lá na frente, ela está lá parada no semáforo esperando, igual você. Que adiantou a pressão dela? Que adiantou tudo aquilo, aquela correria de colocar alguém em risco e todos aquilo? Quantas vezes nós fazemos isso? Não somente os outros, mas nós fazemos isso. Às vezes correndo, quando estamos lá na frente, a pessoa que nós estava correndo atrás, ela chega e encosta do nosso lado.
Então essa era uma era assim, neurótica, uma era cheia de pressão, né? E simplesmente essa classe, eu sei, todos correm aqui, simplesmente está na igreja por todos os lados. O tabernáculo está praguejado disso, todo lugar, o mundo inteiro. Há uma pressão para todos os lados, dentro da igreja, né? Falar, eu estou na igreja, não, o diabo está fazendo pressão, ele quer que você negue a palavra de Deus. Ele está fazendo uma pressão na sua mente, que foi ao lugar onde Satanás trabalha, aqui, ó. Aqueles que nunca leram a mensagem, deixando a maior batalha jamais pelejada, leia. O lugar que Satanás, o campo de batalha que Satanás usou foi aqui. Ele chegou na mente de Eva e começou a falar no ouvido de Eva: oh, Deus é bonzinho, Ele não faz isso não, pode fazer, Deus é um Deus bom, né? Ele enganou Eva, levando a palavra para Eva. E ele começou a trabalhar na mente de Eva. E quando você deixa Satanás vencer na mente, a mente é o campo de batalha. O profeta disse que no campo de batalha é onde você derrota o inimigo. Você tem que derrotar ele aqui. Quando ele vier falar alguma coisa aqui na sua mente, você fala: para trás de mim, Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Esse é um dia de pressão. Apressa e espera. As pessoas correm e espera. Dirige a 90 milhas por hora para logo chegar em casa e jantar e esperar 2 horas até que a janta esteja pronta. Chega em casa, a mulher da banda tem que fazer, se ele bobear aí. Vai fazer você. E ele sai desesperado. Então há uma pressão para todos os lados, né? Você tem uma esposa que faz seu jantar, está esperando você em casa, todo dia agradeça a Deus: obrigado, Senhor, pela minha esposa, Tu me deu uma verdadeira esposa, né? Então esse é o tempo que nós estamos vivendo. Você trabalha, eu trabalho em fábrica, eu vejo as pessoas falando sobre essas coisas. Isso acontece, você vê o que o profeta diz, você vê no seu dia a dia, ao seu redor. Você não acha um homem que não seja um cristão elogiando sua esposa? Só fala os defeitos da esposa, até parece que ele é um santo, né? Eu costumo dizer que o homem, quando ele começa a falar dos outros, ele tem que olhar para ele primeiro. A mulher, né? Porque o profeta, ele diz que o maior inimigo seu é quem? É você mesmo, não é os outros. Se você está bem com Deus, se você tem Jesus Cristo no seu coração, o seu inimigo está morto. O Brana, domingo eu falei na igreja sobre uma mensagem para o irmão Brana: nós estamos lutando com o inimigo morto. Satanás está morto, ele foi vencido na cruz do Calvário. O que nós precisamos é de ter graça para vencer as blefes dele, porque tudo que ele fala no nosso ouvido é blefe. Ele não pode fazer nada com o cristão, a menos que Deus permita ele fazer. Mas para isso nós temos que ter algo maior dentro de nós. Estava pensando em trazer outra mensagem que tem como título A Tempestade que se Aproxima. O profeta diz: para você, uma tempestade vencer a outra, tem que ter algo maior que aquilo. Quando vem uma tempestade forte, tem que ter algo mais poderoso encontrar com ela para afastar ela. Então quando Satanás vem com aquela tempestade sobre nós, nós temos que ter algo dentro de nós para barrar aquilo. E foi Paulo que disse isso: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o câncer, maior é isso, maior é aquilo. Não, Senhor, maior é o que está em vós. Se Cristo está dentro de você, Ele é maior que todas as tempestades. Não importa qual seja a pressão de Satanás, Ele continua sendo maior. A esposa diz: estou tão nervosa. Vem, por quê? O que sucede? Tudo se junta, essa tensão que se acumula e resulta em fazer algo errado e comportar indevidamente. É a verdade. Agora, isso fará que o pobre se comporte assim, fará que a classe média se comporte assim, fará que o rico se comporte assim. Isso fará que o errado se comporte assim, fará que o medíocre se comporte assim. Obrigado. E fará que o bom se comporte assim. Pois essa é a tensão, o vapor acumulando,
e tem que deixar ele escapar por algum lugar, vem, senão você explode a caldeira. Se você não tem um lugar onde você pode deixar escapar essa pressão, a caldeira explode. Verdade, amém. Satanás vem com essa pressão sobre um casal, se ele não tem um lugar, porque o profeta diz que um casamento, para ele durar, tem que ter 3. Amém. Tem que ter o marido, a esposa e Jesus Cristo. Amém. Porque a Bíblia diz que um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Tem que ter esses 3 e um casal. Quando se tem esses 3, quando o diabo vem fazer pressão, ele sai chamuscado ali, né? Porque não vai conseguir resistir esse cordão. Mas se não tem essa cordão de 3 dobras, é onde ele destrói lares, destrói isso, destrói aquilo, destrói qualquer coisa. Que o único que vence em nós é Cristo Jesus. Nós, humanamente falando, nós não somos nada. Mas se temos Cristo no coração, o que Jesus disse? Vós podeis todas as coisas. Ele disse: sem mim, nada podeis fazer. Mas para aquele que crê, tudo é possível. Tudo é possível. Agora encontramos isso, se vai acumulando. E à medida que passa o dia, você vai saber com o chefe como está trabalhando. E entra, mamãe, aí está, vem? Isso vai aumentando, que coisa, vem? Você sente como que a cabeça vai desprender, né? Às vezes a pressão é tanta de Satanás que você acha que você não aguenta mais a pressão. É nessa hora que você tem que ter graça para encontrar esse lugar de refúgio, esse consolo que somente Jesus Cristo traz. Essa mensagem é uma mensagem de consolo, é uma mensagem de consolação. Quando algo está errado, algo anda mal, coloque o profeta para você ouvir, que você vai ver o ambiente mudar. O profeta diz que as palavras que você ouve, as palavras que você fala, ela cria atmosfera. Então, se você quiser estar num lugar bom, sempre fala palavras boas. Sempre pense em palavras boas. Que você é um criador de atmosfera. As pessoas às vezes começam a falar tanta coisa pelo nariz que quando vê a atmosfera dele está horrível e nem ele mesmo está suportando estar ali. É a atmosfera que as pessoas criam, E o cristão, ele cria uma atmosfera nele onde Satanás não resiste, ele tem que ir embora. Isso é uma coisa maravilhosa. Pense nisso. Outra noite eu me encontrava em um hospital, nosso pastor, pensei que ele estava doente, porém simplesmente estava cansado, correr, até que ficou exausto, Vocês, às vezes o profeta diz que vocês não sabem o que se passa com um ministro, o verdadeiro ministro do Evangelho, como a pressão, como é que você não está pregando algo aqui que você está pregando somente que o profeta pregou, você está pregando algo que você vê, mas faz uma pressão, Nosso irmão aqui é um ministro, ele sabe disso. Satanás faz uma pressão na sua cabeça, porque ele sabe que se o ministro anda mal, a igreja vai mal. Satanás usa, o primeiro que ele tenta acabar numa família é o marido, porque ele sabe que se ele destruir o cabeça da casa, a família está destruída. Aleluia. E uma igreja, o primeiro que ele tenta destruir é o homem que está ali na frente, porque se ele destruindo ali, aquela igreja ela se desvanece. Então nós precisamos cada dia mais de que Jesus Cristo entre no nosso coração, para que Ele seja o nosso cabeça. Então o profeta foi atender algumas emergências, que era para o irmão Nélio atender, e o irmão Nélio estava exausto e cansado. E alguns me disseram, chamaram ali no escritório e me pediram que visitasse essas chamadas. Olha, eu fui a um certo hospital, ele me havia dado um nome de uma mulher, um número, subi até o quarto, me aproximei da senhora, e era 15, 20 minutos antes da hora para receber as visitas. Assim que eu fui e disse à senhora que eu era um ministro, me gostaria de ver a certa mulher. Ela me olhou na face e estava fazendo algo, ela deu meia volta e disse, o que quer? Às vezes você chega num lugar para ser entendido e a pessoa diz para você, o que quer?
né? Mas essa pressão que as pessoas encontram nesse dia que nós estamos vivendo. Eu disse: me agradaria saber onde se encontra certa senhora. E ela respondeu: não sei. Ele disse: bom, me deram um número, um lugar em particular, e pensei em perguntar primeiro. Disse: pois se tem um número, vai ver, né? São pessoas sem paciência, pessoas que às vezes não deveriam estar nem no emprego que está, porque uma pessoa, para tratar com as pessoas, ela tem que ter no mínimo educação. Eu disse: obrigado. Vou ali, parei na porta e falei: uma senhora fulano de tal, aqui há uma senhora fulano de tal? Não. Pois voltei e olhei no meu papel, dizia que era ali. Então voltei ali e a senhora estava parada ali e disse: esse é o número errado. Como disse que era o nome dela? E respondi: ela não está nesse andar. Obrigado. Então fui para o de cima. Então subi o próximo local. Primeiro havia um médico sentado no escritório. Ele estava coçando a sua cabeça. Ele disse: como vai? Ele simplesmente levantou os olhos e voltou a baixar. Bom, pensei, é melhor deixá-lo em paz. Então desci pelo corredor um pouco mais e encontrei uma mulher no escritório, uma enfermeira. Lhe disse: desculpe. Disse: o que quer? Há uma senhora aqui em cima com o nome fulano de tal? Ela disse: não sei. E eu disse: me deram tal número, 321. Então vá até o quarto procurar. Né? Então são pessoas, você vê que isso acontece no seu dia a dia. Quando você sai para ir num lugar, você começa a perguntar para as pessoas e as pessoas não te ajudam, aquilo começa a te trazer pressão. E se você fica nervoso como elas, pronto, já explode a caldeira. Então você precisa de graça para falar: Senhor, dá-me paciência. Se não tiver paciência ainda, fala: Senhor, dá-me paciência. Porque eu estou vivendo num monte de pressão, mas eu creio que eu tenho um lugar de refúgio. Né? E a senhora disse: aqui não há ninguém com esse nome, suba ali mais para cima. Eu disse: então vá ao 321. Ele disse: obrigado. E fui para o 321. Havia uma senhora chamada fulano de tal. Havia uma senhora prostrada ali e ela estava no outro lado, no quarto. Então, do 31 eu disse: obrigado, senhora. E fui ali e perguntei: está a senhora fulano de tal aqui? Eles a levaram lá para baixo. Pensei: ó, que coisa. E voltei novamente para baixo. Eles me deram o número do quarto e fui para baixo e busquei por todos. E tinha medo de voltar a esse escritório. Assim que subi, desci buscando, querendo encontrar esse número do quarto. E eu busquei até não poder achar. Tem pequenas unidades e sessões fora do lugar no hospital. Então aqui vinha um médico caminhando com sua maleta na mão. E eu jamais havia visto um homem de 1,20 m de altura e 1,20 m de largura, quase quadrado. E ele ia caminhando por aí. Boa tarde, senhor. Poderia você dizer-me onde está o quarto número tal e tal? Ele disse: suba por aqui e vire por ali. E disse: obrigado por sua informação. Essa é a verdade. Suba por aqui e vire por ali. Oh, obrigado. Pensei: ainda não cheguei em lugar nenhum. E olhei para trás e havia uma senhora com uma aparência amável, parada ali outra vez junto ao escritório. Caminhei para ela e disse: boa tarde. E ela disse: como está? Amém. É tão bom quando você encontra alguém que te dá atenção. Né? Alguém que você pode perguntar e ela pode responder para você. Disse: senhora, estou todo confuso. E contei a história. Disse: há uma senhora aqui em algum lugar que tem cirurgia amanhã e ela está para morrer. E eu sou um ministro e nosso pastor ali não pôde cumprir sua chamada. E eles deram esse número. Ela disse: um momento, irmão Brana, eu vou ver. Pois agradeci: obrigado, Senhor. Ela deixou tudo ali, caminhou e conseguiu. Oh, disse ela: sim, irmão Brana, ela está no quarto tal e tal, à sua esquerda ali mesmo. E disse: obrigado. E dei a volta e fui a ver. Pensei: isso é soltando vapor. É isso que acontece no dia a dia nosso. Quando alguém não faz algo que nos afeta, nós não começamos a soltar vapor, muitas vezes. Ah, mas eu pego ele. Ah, mas isso, ah, mas aquilo.
né? Isso falta algo dentro do nosso coração. Todos estão para explodir em algum tempo. Isso acumula a tempo a ponto de não mais conseguir controlar as coisas. Coisa que às vezes lhe incomodam quando lhe respondem forte e dizem coisas que não quer dizer. Agora todos somos culpados disso. Todos somos culpados disso. O marido fala alto com a mulher em vez de dizer amém, eu vou fazer, vou orar, pronto, ela já responde de lá, grita também, né? A mãe chama o filho responde, o pai chama o filho responde. Isso tudo gera pressão. Estamos vivendo numa era neurótica, onde você vê tanta coisa acontecendo no trânsito. Pessoas matam um outro por causa de uma discussão no trânsito, por causa de um sapato, por causa de um qualquer coisa. É porque não tem um lugar aonde deixar escapar a pressão. Nós precisamos encontrar esse lugar de refúgio. E esse lugar de refúgio se chama Senhor Jesus Cristo. E Ele é a mensagem do dia. E todos somos culpados disso. E todos nós, sob pressão, fazemos coisas que de outra maneira não faríamos. Quando nós somos pressionados, isso Satanás está tentando fazer as pessoas. Talvez não tenha tempo de chegar até no final. No final ele conta a história de um rapaz, de um jovem, né? Que ele começou a andar com companhias erradas. Ele era um cristão e ele começou a andar com companhias erradas. E um dia eles convidaram ele para ir num determinado lugar e eles foram fazer um assalto. E ele ficou no carro, ele não sabia, era o motorista. E quando os outros 3 rapazes vieram correndo para o carro, ele viu a polícia correndo atrás. E ele fechou o carro para que eles não entrassem. O rapaz esticou o revólver na cara dele e falou: você abre esse carro, eu explodo seus miolos. E ele, para não morrer, que ele tinha uma mãe e um filho, ele abriu o carro e a polícia veio e pegou todos eles. E ele não teve nem como explicar para a polícia, porque ele estava ali junto. Ele se envolveu com pessoas erradas. Uma Mobrana diz: pássaros da mesma plumagem devem voar junto. O cristão deve andar com o cristão. Você não despreza ninguém, você ama a todos, mas se você é um cristão, você deve sempre ter a companhia de cristãos. Para que você não faça coisas depois que você nunca mais tenha volta. A irmã Brana foi fazer uma visita para ele na cadeia, ele foi preso, pegou 10 anos de cadeia por aquilo, e a irmã Brana diz: agora ele tem 10 anos para deixar escapar a pressão. Por causa de uma atitude errada. Por causa de um momento que Satanás faz uma pressão na cabeça da pessoa, a pessoa faz algo que não tem mais retorno. Ela comete algo que depois não tem mais conserto, e ela tem que conviver com aquela pressão o resto da vida dele. Então, quão agradecido nós que ouvimos uma mensagem dessa, nós deveríamos estar em nosso coração, porque Deus nos deu um lugar de refúgio. Deus nos deu um lugar onde Satanás vem fazer pressão, nós podemos correr para Ele e dizer: Senhor, me ajuda. Eu sei que eu estou passando por tempo difícil, mas eu creio que Tu és o meu ajudador. Assim que há uma acumulação de pressão e excesso, eu creio, antes de continuar, talvez diga isso, eu creio que é o inimigo descendo e pressionando, eu creio que é o diabo. Satanás desce e pressiona a cabeça das pessoas, para que as pessoas deixem a palavra. Qual é o motivo disso? O que Deus deu para Eva se esconder lá no Jardim do Éden? Ele deu a palavra. Quando Eva se saiu, quando você está escondido atrás de algo, meu irmão, minha irmã, Satanás não está te vendo. Você está escondido atrás de algo. Quando você está escondido atrás da palavra de Deus, Satanás não te vê. Mas ela, quando ela saiu de trás da palavra, ela deu de frente com Satanás, ali ela foi pega. Porque quando você está de frente com o diabo, você não pode vencer ele. Você precisa ter alguém entre você e ele. Por isso que a Bíblia diz que Satanás anda ao nosso derredor, bramando como leão, mas ao nosso redor está o Senhor Jesus Cristo.
Então você tem que ficar em Jesus Cristo é a palavra. Você deve permanecer de trás da palavra. Você saiu de trás da palavra, regresse imediatamente antes que Satanás te pegue. E sabemos que a vinda do Senhor está à mão. E a Bíblia tem dito nos últimos dias que o diabo andaria como um leão rugindo. Está vendo? Está rugindo. Ele sabe que os dias dele estão contados. Então ele está procurando tragar tudo que ele tem direito. Tudo que ele tem direito, ele procura tragar. Porque ele sabe que os dias deles estão contados. Um dia desse ele será lançado no lago de fogo e vai ser extinto. E Satanás sabe disso. Então hoje ele está fazendo, o profeta diz uma mensagem que tem como título o mundo, recorde-se ao mundo caindo em pedaços. O profeta diz que Deus permitiu que essas coisas que acontecem no mundo hoje estivessem aqui para nos testar. Porque lá no princípio Eva foi testada e ela caiu. Mas Jesus disse que ele teria uma noiva no final que não cairia. Porque ela permaneceria com a palavra. E a única maneira de você não cair é você permanecer com a palavra. Não importa quem seja, seja fraco, seja forte, seja grande, seja pequeno, rico ou pobre, se não permanecer com a palavra, ele vai cair. Porque a palavra é nossa segurança. Né? Faz como 13 anos eu estava viajando e tinha um guia índio e eu caço muito rápido. Às vezes eu me sinto bastante rápido também. Eu estava lendo isso aqui, eu falei, meu Deus, isso aqui serve para mim. E é que simplesmente sou assim. E há um desses que se acumula a pressão. Assim que eu estava caçando com o índio, pulei ao cavalo e havia alguns alces na montanha. E comecei a subir. O índio era como 10 anos mais velho que eu. E ele estava assobiando, vindo atrás de mim e dizia, apressa-te, chefe, apressa-te. O índio dizia, muito rápido, muito rápido. Pensei, ó que coisa. E disse, vamos? Começava. Ele dizia, muito rápido. Diminuía a marcha, ele dizia, muito rápido. Cheguei até caminhar, ele dizia, muito rápido. Eu disse, ó que coisa. Ele disse, chefe, o alce está lá em cima. E ele respondeu, ele nasceu lá e vai ficar lá. Muitas vezes você corre por algo que não vai sair do lugar, é só você ir devagar que vai chegar lá. Você vai estar lá. Às vezes eu saía da fábrica, saía do setor para ir almoçar, aquele monte de gente saía atropelando um outro, querendo almoçar, que cheira a chegar na frente. Aí o rapaz perguntou para mim, mas por que você vai sossegar? Eu falei, o almoço não vai sair de lá, ele vai ficar lá. E às vezes nós somos assim, nós correndo para depois sentar e ficar esperando. Por causa dessa pressão que o mundo gera hoje. Você está no ar, está por todos os lados. Ele nasceu ali e vai ficar ali. Ele diz, pregador caça muito rápido, espanta todos os animais. Diga, faça como o índio, dê um passe e 9 olhadas. É um passe e olhe 9 vezes. Né? Para você conseguir ver o terreno. As pessoas não olham, não observam, agem por impulso. Né? Nós estamos vivendo numa era onde as pessoas agem por impulso. Não tem aquele bom senso de levantar de manhã. Né? Eu gosto de fazer isso, pela graça do Senhor Jesus Cristo, eu tenho feito isso. Né? O primeiro que eu quero falar com Ele é o Senhor Jesus Cristo. Que a Bíblia diz, em primeiro lugar, é para o reino de Deus. Foi a primeira escritura que Deus colocou no meu coração. Foi São Mateus 6, verso 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo será acrescentado. Então eu tenho essa graça no meu coração. Quando eu levanto, o primeiro que eu quero falar é com Ele. Eu quero ajoelhar e agradecer a Ele pela noite de sono. Eu quero ajoelhar e pedir graça pelo dia. Quero ajoelhar e pedir graça para Ele guardar minha família. Porque eu não posso fazer nada, eu só posso pedir para Ele. Ele é o nosso guarda. Né? Tinha um general no exército dos Estados Unidos que um dia foi perguntado para ele que ele vencia todas as batalhas. E um dia perguntaram para ele qual que é o segredo de vencer todas as batalhas.
Ele disse: eu nunca levo um gole de água na minha boca sem antes agradecer ao Senhor Jesus Cristo. Porque tudo que você faz, meu irmão, tudo que você tem nessa vida vem dele. Cada respiro que você dá, cada fio de cabelo que você tem, vem dele. Amém. O Jesus disse que você não pode nem mesmo acrescentar um côvado à sua estatura, né? Então as pessoas não sabem de onde vem. O profeta diz, vou dizer a expressão que o irmão Branda diz, viu? Não falo isso, jamais falo a mensagem para atacar ou bem, né? Eu falo, mas o que o irmão Branda fala, eu falo, pela graça do Senhor Jesus Cristo. O profeta diz que quando uma pessoa vai almoçar, vai comer, e ela não agradece a Jesus Cristo primeiro pelo alimento, ele é como um porco comendo maçã. O porco está ali comendo maçã no chão, mas não está vendo de onde está vindo a maçã. E assim somos nós, às vezes. Nós estamos com as bênçãos de Deus na mão, mas estamos só olhando para as bênçãos, mas não estamos vendo de onde está vindo as bênçãos de Deus. Então, quando você vê de onde as bênçãos de Deus estão vindo, você agradece a Ele todos os dias. Porque você sabe no seu coração que não é você, é Ele que está dando. Ele é o provedor. É Ele que provê todas as coisas para nós. Bom, e comecei a pensar, a que passo teria eu que andar para chegar até lá? E quando eu ia pela rodovia, subia a montanha, ele dizia: dê um passo, logo eu olho 9 vezes. Então olhei tudo bem, andei, olhei tudo ao meu redor 9 vezes, antes de dar outro passo. Olha que coisa. Porém vai, porém veja, ele não anda apressado. E isso me veio à mente. Minha preciosa mãe anciã, que está na glória essa noite, alguém disse: por que não aparece você, não coloca você uma luz branca, uma flor branca no dia de hoje, significando que sua mãe está morta? Eu disse: minha mãe não está morta, minha mãe está viva. Amém. E pela graça de Deus, a minha está viva também. Ela está na glória. Mas ela era uma cristã. E um dia desse eu creio que vou vê-la de novo. E então coloquei uma rosa vermelha. Então as pessoas diziam: pensei que a sua mãe morreu. Então, para evitar confundi-lo e acumular mais vapor, simplesmente não coloquei mais. E ela não está morta, ela dorme, ela está em Cristo. Aleluia. E então essa é a era nervosa e neurótica na que estamos vivendo. E sabe, em tudo isso os médicos não têm a resposta, porque isso também agarra eles. Não tem a resposta, eles não sabem o que fazer. Você lhe diz: ó, doutor, minha cabeça vai explodir, eu não sei o que fazer. E ele dirá: a minha também, né? Porque também está sob pressão. Pois não há nada que você possa fazer. Ele lhe daria um tranquilizante. Quando isso passar, você fica mais nervoso que no princípio, como um bêbado tomando outro gole para fugir da ressaca. Vem vocês? Assim que vocês não podem fazer isso. Não há respostas, eles não têm resposta. Amém, Jesus. A pessoa vai beber para deixar escapar a pressão. Quando ele acorda no outro dia, ele está muito pior. Aí ele fala: vou beber de novo para fugir disso, né? Então não tem uma resposta. A resposta está em Cristo Jesus. Esse é o lugar de refúgio. Na escritura que nós lemos, a Bíblia diz: e será aquele homem como um esconderijo na hora do vento. É um esconderijo, é um lugar que você se esconde, é um lugar onde você encontra refúgio contra a tempestade, contra ribeiros de água em lugares secos, como uma sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Porque às vezes nós paramos para pensar nessas palavras. Como é bom você encontrar água quando você está com sede. Verdade, aleluia. Como é bom você encontrar uma rocha onde faz uma sombra em você. Isso é quando você encontra Jesus. Amém. Né? Você está ali sobre o refrigério. Você está guardado, você está protegido. E aqui no Antigo Testamento chegava o tempo quando um homem, mesmo que ele podia acumular pressão, e era quando ele fazia algo indevido, e ele derramava sangue inocente, então tinha que fugir. Pois tão logo como esse homem que ele havia matado, ou algo que havia feito, esse homem ao que ele fez o mal, alguns de seus familiares o perseguiam até encontrá-lo, e ali o matavam.
Era dente por dente, olho por olho, como veio. O homem não tinha onde se deter. Aqueles que conhecem as Escrituras, eles sabem que no Velho Testamento Josué colocou algumas cidades de refúgio. Quando um homem cometia um crime, fosse sem intenção, ele era levado para aquela cidade de refúgio. E quando ele entrava naquela cidade de refúgio, ninguém podia tocar nele, porque ele estava numa cidade de refúgio. Mas se ele não entrasse naquela cidade de refúgio, a lei era olho por olho e dente por dente. Então os familiares daquela pessoa que matou ou fez algum mal podiam vir e pegar ele. Então, meu irmão, mesmo que nós fizemos algo errado, algo que não seja, que tenha desagradado a Deus, mas nós temos que entrar nesse lugar de refúgio. Porque se você entra no lugar de refúgio, você confessa os seus pecados, que você não é nada, então Deus guarda você do inimigo. Mas se você não entra nesse lugar de refúgio, Satanás vai te pegar. Portanto, tão logo, e então ele não podia parar em nenhum lugar. Ele era um fugitivo e não sabia o que fazer e estava fugindo. E você, o mesmo tipo de hoje, eu penso que isso é o que está causando tanta pressão. Nós estamos fugindo. Isso é o que sucede com o mundo. Eles sabem que estão errados, sabem que a vinda do Senhor está à mão e a pressão está acumulando, e eles estão fugindo nas cavernas, nos quartos, nas apostas, em ostentação, pecado, decadência moral, qualquer coisa para dar um escape. Dependentes da televisão, piadas obscenas, qualquer coisa para deixar escapar. Eles estão fugindo, algo está por suceder, eles sabem, e estão matando com um gole de algo, com prazeres e tudo demais. Não é isso? As pessoas hoje pegam um celular e não conseguem largar daquele celular. Eles estão deixando, de procurar algo, e estão matando aquela sede que está dentro deles com alguma porcaria ali dentro daquele celular. Lógico que tem coisas boas ali, para quem sabe usar. O Brando disse: se eu tivesse uma televisão na minha casa, eu dava um tiro nela. Mas o problema não era a televisão, o problema era o que estava lá dentro da televisão. O problema não é o celular, o problema é o que as pessoas fazem com o celular. Que se as pessoas sabem usar o celular, é uma bênção, é uma maravilha. Mas às vezes as pessoas, para aliviar alguma coisa, para na televisão e fica assistindo televisão o tempo inteiro, para deixar de pensar em algum problema, alguma coisa. Buscam sempre a mensagem de sede. O profeta diz, Davi diz: minha alma tem sede de ti. A alma de Davi tinha sede de Deus. A única coisa que saciava a sede de Davi era Deus. Amém. Nada mais saciava a sede dele. E hoje, pela graça de Deus, eu falo isso diante da graça de Deus da minha esposa que está aqui. Eu disse para ela: meu corpo é imune à coisa errada. Quando alguma coisa, seja ela pequena ou fácil, coisa que eu faço, que eu sei que não agrada a Deus, meu corpo inteiro sente. Pela graça do Senhor Jesus Cristo. Porque eu creio, meu irmão, que você é um lugar onde Deus deseja tomar conta de você. Amém. As pessoas dizem: Jesus Cristo é meu Senhor. O irmão Branham diz que Senhor é quando Ele te possui. Ele é posse, você é posse dele. Você não faz nada sem buscar a vontade dele. Muitas pessoas, eu quero Jesus como meu curador, eu quero Jesus como meu salvador, mas como meu Senhor, não. Ele não vai mandar eu fazer, não vai dar ordem para mim fazer o que eu quero, não. Não, Senhor, Ele quer ser o nosso Senhor. Amém. O homem, quando ele casa com uma esposa, ele quer ela completamente para ele. Amém. E vice-versa. Se ele não age dessa forma, há algo errado com ele. E há algo errado com ela. Os dois, eles são um. Eles não são mais dois. Eles são um. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz: quando você faz algo contra a sua esposa, se ela é parte sua, você está ferindo a si próprio. Falar: eu vou ferir ela. Não, Senhor, você está se ferindo. Por quê? Porque às vezes
A esposa fala alto com ele, há um descontrole e procura deixar escapar a pressão nesses lugares, aqui que o profeta diz, nos bares, nas apostas, na ostentação. Então, nós estamos numa era que as pessoas gostam de ostentar as coisas hoje, né? Não pode ver não pode frita um ovo lá, já tira a foto do ovo, põe na internet. Olha, eu estou comendo ovo. Vai no restaurante, tira a foto, olha, eu estou no restaurante. Querendo fazer ostentação, isso é tolice. Isso é tolice, não tem nada contra quem faz não, cada um é a vida de cada um, né? Mas não agrega nada. Eu sempre falo para os meus filhos, eu tenho 4 filhos, não tem nenhum aqui, que já estão 17, 18, 13, 14. E 2 meninos e 2 meninas. Graças a Deus, creio que Deus não poderia ter dado filhos melhores para mim. Amém. São 4 crianças maravilhosas. Amém. Mas eu falo para eles, olha, eu sempre tive um lema na minha vida, eu quero para mim algo que agregue para mim. O que agrega para mim você ficar fazendo certas coisas por aí? O que agrega para mim você ir para um bar? O que agrega para mim você correndo atrás de coisas inúteis? Isso não agrega. Eu vi o Evangelho com 20 e poucos anos. A única coisa que eu me arrependo na vida é não ter nascido num berço de cristão. Meu pai e minha mãe sempre foi homens de honra, homens de caráter, né? Meu pai partiu, não recebeu a mensagem, mas minha mãe recebeu a mensagem. Sempre me ensinou o que é certo e o que é errado. Mas com a palavra de Deus não, sempre foram criados no sistema romano, desde criança. Mas quando eu vi essa mensagem com 20 e poucos anos, eu me rendi pela graça de Deus ao Senhor Jesus Cristo, e até hoje eu tenho visto a palavra de Deus cumprir na minha vida. Eu posso dizer para os meus filhos que eu sou um exemplo que Deus cumpre a palavra dele. Então eu falo para eles, né? Vocês têm um exemplo nas suas casas. Vocês procurem fazer as coisas do jeito que vocês são ensinados, que vocês vão ser bem sucedidos. Porque a palavra de Deus, meu irmão, ela nunca pode falhar. O que Deus fala através da boca do seu mensageiro é aquilo e ponto final. Não adianta as pessoas acharem que vai mudar isso, que é perda de tempo, né? Então nós estamos nessa era que as pessoas gostam de ostentação, gostam de mostrar que tem isso, tem aquilo outro, né? E eles eles sabem que algo está por suceder. Agora mesmo nós estamos vendo a tensão que o mundo está passando. Essa tensão de guerras, né? É guerra, rumores de guerra, todas essas coisas. Nós estamos vendo que o mundo está a ponto de se explodir. O mais impressionante de tudo isso, que o profeta disse que lá nos Estados Unidos da América, às vezes estava um terremoto, pastor, um terremoto ali acontecendo, e as pessoas estavam sentadas nos bares bebendo. Fazia diferença para eles. Sem temor no coração. Nós estamos vivendo numa era em que o povo perdeu o temor de Deus. E a Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém. Somente o princípio. Se você deseja sabedoria na sua vida, teme a Deus. Temor não é você ter medo dele, temor é você respeitar ele. Glória a Deus. O Brana falou algo que eu sempre falo que é o máximo do Evangelho. Fala: Senhor, se tu me der graça para chegar nesse ponto, isso para mim é o máximo do Evangelho. O profeta diz: ainda que ele me matasse e me mandasse para o inferno, mesmo assim eu o amaria. Aleluia. Ele não servia a Deus porque tinha medo de ir para o inferno. Ele não servia a Deus porque ele queria as bênçãos de Deus, embora isso tudo faz parte. Mas ele servia a Deus porque ele amava o Senhor Jesus Cristo. Olha, eu te amo acima de tudo. Eu te amo mais do que a minha família, eu te amo mais do que a minha esposa, eu te amo mais do que tudo, eu te amo mais do que a mim mesmo. Aleluia. Né? Mas Senhor, o dia que eu tiver isso no meu coração, eu digo: eu cheguei. Né? Você serve a Deus, você é fiel à sua esposa, não é porque você tem medo que ela largue de você. Você é fiel a ela porque você a ama. E assim você é fiel a Deus. A única coisa que fará você permanecer fiel ao Senhor Jesus Cristo é você amando a Ele. Quando uma mulher ama o marido, ela é fiel ao marido. Não interessa quantos outros homens apareçam por aí sendo mais bonito ou mais feio, seja o que for. Mas se ela ama aquele marido é tudo na vida dela. E vice-versa. Mas é o amor.
A mensagem absoluta, o irmão Brana diz, o absoluto do casamento é o amor. Né? Quando você ama, você jamais vai querer ferir alguém que você ama. E se você ama Jesus, você nunca vai querer ferir a Ele. Você o ama. Quando você faz algo errado contra a sua esposa, você a ama, você imediatamente fala, querida, me perdoe. Ou vice-versa, querido, me perdoe. Né? E quando você ama Jesus, você faz algo que você sabe que desagradou a Ele, você imediatamente fala, Senhor, me perdoa, não tive intenção de fazer. Tem misericórdia de mim. Amém. E Ele imediatamente, com os braços abertos, te abraça. Né? Como é maravilhoso é você sentir o sabor do perdão. Amém. O profeta disse que você perdoa os outros é porque um dia você foi perdoado. Amém. Ele disse, se você não sabe perdoar é porque você ainda não sentiu o sabor do perdão. E você, como eu, somos todos dívidos do inferno. Mas Jesus Cristo nos perdoou. Jesus Cristo pagou o nosso preço, nossa salvação na cruz do Calvário, e devolveu nossos pecados, tudo para Satanás. Oh, eu me encontrava na África uma vez, estava pastoreando uma ovelha, observando uma ovelha, para nós encerrar aqui. Era um cordeiro, uma ovelha de meia idade, e a criaturinha comia bem tranquila, porém de repente se inquietou e mordia, olhava ao redor, arrancava outro bocado, e quando antes ela estava em paz. Eu estava observando e se via muito calma. Pensei, que paz há? E olhei aquela criatura, e o pastor que havia estado vigiando havia ido ao curral e se havia regressado, um nativo de couro. E observei essa criaturinha, e passando por um tempo se ficou muito nervosa. O que acontece com essa pequena? E eu observava desde então pelos binóculos, e ficou cada vez mais nervosa, e caminhava para lá e para cá, e começou a balir. Ela não sabia o que fazer. Pensei, o que faria que uma criaturinha se remexesse tão rapidamente? Agora ela estava em um pequeno campo para pastar, porém ali atrás eu notei que algo se levantou e voltou a baixar, e a meia milha dela, bem longe, bem escondido ali nos pastos, um leão se aproximava. E essa criaturinha, algo nela estava acumulando a tal ponto que sabia que em algum lugar havia perigo. Ela não podia vê-lo, porém um leão havia chegado à ovelha, e agora ela tinha que se apressar, até chegar ao pastor. Então vigiando a atenção, e a tensão havia se acumulado, e ali vinha o leão se aproximando muito sutilmente, e apesar de que a ovelha não podia ver o leão, todavia havia algo nela que dizia que o perigo estava amando, né? Tem algo, as pessoas sabem que o mundo não pode continuar do jeito que está. Esse mundo está caindo aos pedaços. O Brando pregou uma mensagem desse mundo caindo aos pedaços. Eu costumo dizer que agora não está mais caindo aos pedaços, já está caindo aos montes. Está desmoronando tudo. A política está podre, a religião está podre, está tudo podre. Nós vemos no mundo, o profeta diz que é uma fruta cheia de chagas podres. E Deus nos deu uma mensagem e nos prometeu restaurar todas as coisas. Ele disse, Elias virá e restaurará todas as coisas. Né? Nós temos uma mensagem que nós não precisamos ter medo da bomba atômica. Porque o profeta diz que antes que uma bomba atômica caia, a noiva do Senhor Jesus Cristo irá. Eu não tenho medo da bomba atômica. Né? Um cristão não tem que ter medo de nada, porque ele sabe que Jesus Cristo guarda ele. Mas o mundo está sob pressão, as pessoas estão com medo de sair na rua, não sabem se volta. Lógico que nós todos não sabemos se volta. Mas um cristão não faz diferença para ele, que se ele cair, sair na rua e não voltar, ele vai para o seio de Abraão. Aleluia. E assim é hoje, que há algo nas pessoas que lhes faz saber que algo está por suceder. Nós sabemos, o cristão sabe, o mundo sabe, o bêbado sabe, o que apóstolo sabe, o homem de negócios, os governos, a ONU, todos sabem o que está por suceder, e isso tem criado uma tensão.
mulheres, mães, um cigarro após o outro. Observe quando vem à escola, dirigem ali pela rua e tenho que estar pendente de minhas crianças. E em uma zona de 20 milhas andam a 70 milhas por hora. Mulheres levando seus filhos à escola, tem um cigarro na mão aí fora sobre a porta, discutindo com seus filhos ali então, e freiam bruscamente, e mascam chicletes e chamam e marcam as rodovias com os pneus, e por aqui voltam a passar, e até que venho visto 4 ou 5 pequenos completamente na rua. Uma pobre mãe neurótica. Aonde vai ela? O que sucede? Em um certo programa de televisão que talvez estão dando e que ela queira ver. Porém, quem quer isso? Tensão. Algo está causando. Elas antes não faziam isso. Algo se aproxima. Morte e destruição vem aqui a caminho. Não está muito longe. Algo se aproxima. É uma pena que o tempo nosso se encerrou. Porque aqui o profeta ia mostrar sobre o Antigo Testamento, né? Quando eu falei um pouco sobre a cidade de refúgio, né? Então Jesus Cristo, meu irmão, Ele é o nosso refúgio. Amém. Ele disse: eu sou o seu socorro bem presente. Eu sou muito fã de Davi, né? Davi via a Deus em tudo. Ele olhava para os montes e ele dizia: leva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ele olhava para os pastos verdejantes, águas tranquilas, ele via a Deus. Tudo onde ele olhava, ele via a Deus. Porque tinha algo dentro dele que era Deus, era de Deus. Né? Ele pastoreava uma ovelhinha, ele pastoreava como um pastor. Ali era Deus fazendo a função de pastor através de Davi. Então, onde Davi olhava, ele via Deus. Né? E um cristão, às vezes Deus trabalha ao nosso redor o tempo inteiro e nós não vemos. É porque nós não estamos conectados com Ele. Nós precisamos estar conectados com o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ver Ele em todas as coisas. Né? Às vezes eu cresci na roça, nasci na roça, vim da natureza e sou um amante da natureza. E pela graça de Deus eu consigo ver a Deus em todas as coisas. Às vezes você olha numa plantinha, você vê a Deus. Fala: Senhor, quem põe a vida nessa plantinha? Às vezes eu olho no céu assim, eu vejo o céu tão lindo, eu pergunto para as crianças: me diga para mim, quem pode fazer isso? Né? O homem pode fazer isso. Carro para lá, carro para cá, explode uma bomba ali, explode outra ali. Mas o que Deus faz é vida. Então, meus irmãos, que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Que vocês não fiquem só dessas vezes, que quando tiver culto aqui, se reúnam. Aqueles que não têm recebido a Cristo como seu Salvador, receba a Cristo como seu Salvador. Amém. Porque nós estamos vivendo os últimos dias da história da humanidade. Eu falo para minha esposa, eu falo para ela: olha, eu não sei, como o Mombrana falava para a irmã Meda, muitas pessoas falam ainda até hoje: mas pode durar muito. Eu falei: eu não sei se vai durar muito ou não vai. Mas no meu coração eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias aqui nessa terra. Eu falo: se eu não tivesse recebido a Cristo no meu coração, eu seria desesperado por receber Ele hoje. Porque eu creio que nós estamos vivendo nos últimos dias aqui nessa terra. Eu creio que um dia desse a porta da misericórdia vai se fechar. A porta da arca vai se fechar. Havia um profeta nos dias do Velho Testamento chamado Noé, e ele construiu uma arca. E ele dizia para o povo: entre na arca, porque vai chover. E o povo dava risada, zombava dele, tacava tomate dele, o profeta disse, tacava frutas podres dele, dizia: esse velho está louco. Mas passou um determinado dia, Deus disse para ele: entre na arca. Amém. Tu e tua família. Verdade. Ele entrou na arca e a porta se fechou. O profeta diz que Deus fechou a porta. Porque não foi Noé que fechou a porta. Porque se fosse Noé, quando alguém batesse na porta, Noé ia ficar com dó e ia lá e abrir a porta. Mas Deus fechou a porta.
E um dia, meu irmão, essa porta chamada Senhor Jesus Cristo, ele disse lá no capítulo 10 de João, ele disse: eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Um dia desse essa porta vai ser fechada, e aí não adianta mais clamar, não adianta mais correr, né? É só esperar o julgamento de Deus. Porque o irmão Branham disse que quando Deus envia um profeta na terra, essa é a misericórdia de Deus. Quando Noé estava clamando para o povo entrar na arca, não era porque Noé queria ser diferente dos outros, é porque Noé era a misericórdia de Deus enviada para o povo. Amém. Quando Abraão estava clamando para o povo sair de Sodoma e Gomorra, era porque ele sabia que o julgamento ia cair. Noé sabia que Deus ia cumprir a palavra dele. Todos os profetas sabiam que Deus ia cumprir a palavra dele. E nós, como cristãos, nós sabemos que Deus vai cumprir a palavra dele. Porque Ele cumpre as palavras dele sobre nós. A cada dia nós vemos Deus cumprir a palavra dele sobre nós, né? Então que Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo, né? E que cada um possa encontrar esse lugar de refúgio, esse lugar onde você pode entrar e fechar a porta, e que Satanás nunca tenha, né, poder sobre a vida de ninguém. Deus abençoe a todos, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, por favor. Boa noite, irmão. Amém. Ouvimos a mensagem. Que hora que já é? 9 horas. 9 horas. A gente tem alguma coisa, tem um pouquinho, alguma coisa para apresentar, e o irmão está aí para orar. Mais de oração. Oração lá na frente. Nós vamos Faz oração de Deus. terminar em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, agradecemos ao moço essa mensagem maravilhosa, gloriosa, e que Deus possa abençoar ele muito mais, ele você ouvindo a palavra de Deus. Amém. A palavra de Deus é uma semente que vai crescendo. Às vezes você pensa que está triste, assim, pensa que está morto. Ela nasce com peso e crescendo. Porque é a palavra de Deus. É uma espada de 2 gumes. Amém. Para lá e bota para cá. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Que hora que é? 9 horas. Glória a Deus, aleluia. Nós agradecemos a espiritualidade do irmão, a mensagem que ele trouxe. Amém. E depois vai ter oportunidade, os irmãos estar aí, um outro dia, também trazer mensagem. Glória a Deus, aleluia. E nós todos temos aquela mensagem do Senhor Jesus Cristo para nós. Então, e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem for batizado será salvo. Glória a Deus. Nós agradecemos, irmão, pela palavra. Meus irmãos que estão ouvindo. Tem alguém que quer oração? Eu quero oração pelo meu pai. Seu pai. Meu pai. Qual é o nome dele? Joaquim. Joaquim? Oração para o pai dela, que chama Joaquim, ela é muito ali, uma criança também. E a mim também. Aí o André veio orar pelo esposo dela. Pela minha família. Meu pai teve um AVC e os médicos desenganaram ele, falaram que ele não ia mais sobreviver, ia ficar vegetativo, não ia falar, não ia enxergar, não ia que a gente fosse lá despedir do meu pai. Só que hoje meu pai está em casa. Amém. Ficaria tudo que os médicos falaram. Meu pai está voltando a falar, está enxergando,
está ouvindo, tudo que eles falaram, mas eu sempre falei, a última palavra ela vem de Deus, não do homem. Amém. Incrivelmente. E hoje, para honra e glória do Senhor, meu pai está em casa. Amém. Eu quero uma para mim e para minha família, para meu pai. É, irmãos, o homem pode desenganar, mas fé em Deus e confia nele, que ele tudo fará. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Glória, nós agradecemos pela mensagem que o Senhor trouxe e assim por diante. E nós vamos fazer uma oração. Amém. Esse povo está aqui na frente. Amém. Hoje, se eu sair pregando, pondo a mão na cabeça de ninguém, sabe por quê? O Senhor Jesus é que cura. Fé no Senhor Jesus. Amém. E será servo do e tua casa. Amém. Glória a Deus. Sabe quem quiser pode levantar a mão no lugar que está e assim por diante? O Senhor Jesus é que recebe. E eu não só apenas transmito. Aleluia. O Senhor encantaranda-se. Nosso Deus Pai dele anda na Candaiasi. Ore, Candaia. Ó Pai, abençoa cada um, Senhor Jesus, nesta noite. Não só os que estão aqui, cura, Senhor Jesus, que estão enfermos, Senhor Jesus. E outras pessoas que não podem estar aqui, Senhor Jesus. Eles também necessitam da graça e da misericórdia do Senhor. Ore, Cataranda, me creia, lá se tem anda, se disse. Oh, Pai Celeste, santo é o teu precioso nome, Senhor Jesus. Nós agradecemos que o Senhor vai nos abençoar o almoço, nossa palavra, e assim por diante. E todos nós chegamos com fé ao nosso Senhor Jesus Cristo, Amém. o autor e confirmador da fé. Mesmo de casa onde você está, se precisando, olha o Senhor. E não esqueça de mim, não, que eu estou necessitado Amém. das suas orações. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Quer uma coisa? Amém. Graças a Deus. Hoje, ninguém tem a exposição de mão, né? Deus é aquele que faz todas as coisas. Amém. Nós estamos agradecidos com as suas presenças e o Senhor muito mais. Amém. Né? Crendo no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Amém. Glória a Deus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É fé no Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, nós estamos terminados. Em nome do Senhor Jesus Amém. Cristo. Volte mais, Graças a né? Deus. Deus abençoe. Amém. Senhor abençoe a todos. Amém. Pastor. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tudo bem, Senhor? Deus abençoe os irmãos de Jacareí que acompanharam o culto. Amém?